Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículos 6 e 7, que diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Amém? Assentem-se, desocupe as mãos e aplauda o Senhor Jesus. Esses dois versículos por si só são maravilhosos. Eles já poderiam nós encerrar e ir embora. O Senhor já falara conosco tudo, né? Que a única pessoa, podemos assim usar essa expressão, que pode mudar a vida de alguém é o Espírito Santo. Esses dias até falava com os irmãos que já quando estava no campo, alguns irmãos dormiram na minha casa, alguns obreiros, que eu até dizia para os irmãos, se eles não fossem crentes, eu não deixava eles nem passar do portão, né? Porque alguns eram bandidos mesmo, bandido terrível, mas o Espírito de Deus muda o coração do homem. E eu queria parafrasear esses dois versículos com a vida de um homem chamado Pedro. Quem conhece o Pedro? Levante a mão. O apóstolo Pedro. E o tema da nossa mensagem hoje seriam as 3 fases na vida de um vaso, ou de um crente, ou de um servo de Deus. Qual que seriam as fases? Primeira fase, esvaziando o vaso. A segunda fase é limpando o vaso. E a terceira fase é enchendo o vaso. Não tem como encher sem antes esvaziar. Não tem como encher sem antes lavar. Primeiro precisa esvaziar. Depois precisa lavar, limpar, para depois encher. E se não houver estas fases na vida do homem, não haverá condições alguma de Deus fazer alguma coisa por nós. Então a primeira coisa que Deus precisa fazer a nós é nos esvaziar. Às vezes nós estamos tão cheios, por exemplo, se nós quiser colocar algo dentro deste vaso que tem essa flor, não queremos mais ter essa flor aqui, nós queremos colocar outra coisa, vamos encher de água, por exemplo. Não tem como nós jogar água ali, se nós jogar água ali, ela já está cheia de terra, vai esparramar água para tudo quanto é lado e vai desperdiçar a água e não vai encher o vaso. Então, para nós encher, nós temos que arrancar tudo de dentro para depois nós colocar outra coisa dentro. Quando nós viemos do mundo, nós viemos cheio de tantas coisas, tantas manias, tantos pecados, e Deus precisa ir arrancando de nós aos poucos. Ele precisa limpar-nos, vai arrancando. Eu ouvi uma frase esses dias, achei interessante. Quando Jesus nos salva, Ele nos justifica, Ele nos torna justo. Então justificação é tirar o homem do barro, ou tirar o homem do lodo. Isso chama-se justificação. Agora, quando Deus tira o homem do barro, Ele justifica ele, mas agora Deus precisa tirar o barro do homem, aí chama-se santificação.
Não basta Deus tirar eu e você do mundo, Ele tem que tirar o mundo de dentro de nós. Evangelho, meus amados, não é uma mudança externa. Nós achamos muitas vezes que evangelho é simplesmente trocar de roupa. Eu andava de qualquer jeito, comprei um paletó, uma gravata, as irmãs deixaram de usar calça, bermuda, sei lá o que, compraram uma saia, agora não corta o cabelo e está andando de saia, já é crente. Não, isso não é o suficiente para Deus encher do Espírito Santo. O Senhor não quer simplesmente uma aparência, Ele quer conteúdo. Mas para Deus encher o vaso, primeiro Ele precisa esvaziar. Pedro era aquele homem para frente, ele sempre estava dando os pitacos dele, ele sempre estava dando as opiniões dele, e volta e meia ele tinha lampejos. O que é lampejo? Pequenas porções do Espírito ou da revelação divina. Deus não quer que você pule hoje e amanhã esteja debruçado. Deus não quer que eu pule hoje, glorifique hoje e amanhã eu esteja morto. Ele quer que o fogo continue aceso no altar todos os dias. Então Pedro, ele tinha pequenos lampejos, e uma delas, vocês lembram quando Jesus pergunta aos seus discípulos: escute, vocês que têm andado por aí, o que eles dizem ao meu respeito? Os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é mais um profeta que apareceu. E agora Jesus olha para o colégio apostólico, para os 12 apóstolos, e diz: e vocês, o que é que vocês dizem ao meu respeito? Pedro se levanta, enche o pulmão de ar e solta aquela revelação poderosa, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bonito isso, né? Mas se você ler uns versículos mais para frente, essa mesma boquinha que parecia estar tão cheia do Espírito, Jesus começa a dizer que vai se entregar, que vai ser morto, que ele precisa ser morto. E Pedro agora toma de novo, fala: te vou dar mais uma, acertei uma, vou acertar outra. Mas agora o tiro sai pela culatra. De não, Senhor, o Senhor se entregar, está sonhando. E sabe o que Jesus diz? Ele olha para Pedro, vocês lembram a expressão? Para mim, para trás de mim, Satanás, que usa de todo engano. Espera aí, a boca que agora teve uma revelação poderosa, agora mesmo a boca já tendo ser usado para falar aquilo que o Senhor teve que repreender. Sabe por quê? Porque Pedro ainda era um vaso que ainda estava cheio de coisas desta vida, e que nesta noite o Senhor pegue eu e você, arranque tudo de nós para encher do teu Espírito. Eu lembro quando era criança, eu fui numa casa com a minha mãe, e a gente, quando era criança, a mãe empurrava cada coisa para a gente comer, né, pastor Marinho? A gente tinha que comer, era criança. E eu fui numa casa, mandei ela ir, e deram uma tal de tripa de porco para comer. Oh, coisa horrível, me perdoe se tem alguém que gosta, mas é horrível. Tem um cheiro repugnante, é estranho, e eles comem, mas enfim. Só que mesmo para comer a tripa de porco, eles pegam a tripa e eles viram do lado avesso. Eles colocam numa tábua, uma tábua de madeira, e pegam uma escova daquelas de escovar roupa e vão lavando para tirar todo aquele excesso que está grudado naquela tripa. Eu e você somos como aquela tripa. Quando nós chegamos na presença de Deus, Deus precisa virar nós do lado avesso, pegar a água da palavra, a escova do Espírito Santo, e escovar para fazer alguma coisa. Eu lembro uma vez, trabalhei numa empresa, era um atacadista, e lá eles vendiam tripas que é usado para encher salame. Meu Deus, o cheiro
era terrível. Eu dizia, meu Deus, como que alguém pode aguentar esse fedor? Mas aquela tripa já era escovada, apesar de escovada ela cheirava mal. Mas para que ela é escovada? Ela é virada do avesso, escovada para depois desvirar, amarrar embaixo e encher, ela virar um salame, linguiça, seja lá o que for. Assim também é Deus. Ele quer esvaziar Ele quer pegar você e eu, virar do avesso, esfregar, limpar, lavar, depois voltar ao normal e encher-nos do Espírito Santo. Então o primeiro passo é esvaziar. E Jesus agora começa a esvaziar Pedro. Pedro, por causa daquelas revelações que ele tinha, ele achava que era o tal. Lembra um dia até que Jesus disse: Pedro, Satanás pediu-me para cirandar com você como ciranda o trigo. Como que era o processo de cirandar o trigo? Olha que a prova que o diabo queria pegar Pedro. Cirandar o trigo, quem já malhou feijão? Levante a mão, quero ver. A gente quando era criança gostava, porque era até divertido, né? Botava aquela feijão assim no terreiro, na eira, e daí pegava aquelas varas compridas e e dava aquela pancada, depois ia juntando aquela palha, só ficava os grãos no chão. O trigo era mais ou menos assim, eles colocavam o trigo na eira, malhavam, batiam com a vara, depois de batido eles amontoavam, pegavam um garfo tridente e jogavam para cima o trigo e a palha. Quando levantava o vento, levava a palha e só caía o trigo. O diabo estava dizendo para Jesus: deixa eu pegar esse crente aí, deixa eu pegar ele, deixa eu malhar ele, deixa eu bater nele, deixa eu espancar, deixa eu jogar ele para cima, e o Senhor vai ver que só vai sobrar palha, porque de crente ele não tem nada. Sabe o que Jesus disse? Eu, Pedro, não permiti para que a tua fé não desfaleça, mas quando tu te converteres, tu vai pregar para os teus irmãos. Opa, ele era crente, servia a Deus e ainda não era convertido. Não basta ser crente, tem que ser convertido. O que é converter, irmão? É mudar de direção. Eu estou indo aqui de carro, daí lá na frente tinha uma plaquinha assim: conversão à esquerda ou à direita. Então chegando lá eu vou ter que mudar a direção, eu não consigo prosseguir avante. Conversão é mudar de direção, não é mudar de roupa, não é mudar de religião. Antes eu era esta religião, agora não. Religião não salva e não muda ninguém. O que muda alguém é converter-se de corpo, alma e espírito na presença de Deus. Então Pedro era aquele camarada impulsivo, e até ele disse: por que o Senhor não deixou o diabo me provar? O Senhor disse: não, você não está preparado. E Pedro agora diz: como não? Eu estou preparado até ir à morte contigo. O Senhor disse: ô Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Antes, quantas vezes nós dizemos que estamos preparados? Eu estou pronto, estou preparado, nasci preparado, estou prontinho. E de repente vem uma prova, e Deus nos permite a prova, e nós pensamos: puxa, eu pensei que estava preparado, pensei que estava pronto, mas não estou pronto coisa nenhuma. O Senhor, irmão, o Espírito Santo é algo precioso. O Senhor não vai botar em qualquer lugar, em qualquer vasilhame sujo. Não adianta pegar o vasilhame e lavar bem por fora. Eu lembro que uma vez eu fui numa vinícola lá em Colombo, e eles engarrafavam vinho. Então pegava aqueles garrafão de 5 litros, e às vezes de remessas antigas ele ficava bolorado por dentro. Então o que tinha que fazer? Tinha que encher um tanto de água naquele garrafão, e geralmente pegava um monte de pedrinhas ou areia e jogava junto, daí tampava e chacoalhava com água e com areia para tirar todo o resíduo. E nesta noite o Senhor coloque água, e sabe aquela palavra que você vem na igreja e parece lixa que vai te descascando? Pois é assim que Deus prepara o vaso para enchê-lo do Espírito Santo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer: aceitei Jesus, agora ele vai me bater a coisa. Não, é complicado, é difícil. Ele primeiro precisa esvaziar.
Ele precisa arrancar de nós o ego. Pedro, ele era meio garantido, ele achava melhor. Não, Senhor, qualquer um desses pode te negar, mas eu não, para jamais. Mas Pedro, você vai me negar? Não, Senhor, mas eu sou o homem das revelações. Lembra um dia também que Jesus agora pregou uma mensagem, o pastor pregou até essa semana, uma mensagem dura, Evangelho segundo escreveu João capítulo 6, todo o capítulo fala, e lá no finalzinho Jesus chega para ele. Vocês viram que quando eu comecei a pregar, ou em resumo, quando eu botei água e areia e chacoalhei para limpar, muita gente espirrou e não quis ouvir, ninguém quis, mas muitos deixaram de me seguir, porque eles querem me seguir, mas não querem ser limpos. Muitas vezes o nosso cristianismo parece a religião farisaica. Lembra que Jesus falou dos fariseus? Por fora vocês são bonitos, por fora vocês estão bem ajeitados, os seus filactérios, com as suas franjas, com a sua roupa bonita, mas parece um cemitério, parece uma sepultura, bonito por fora, mas podre por dentro. Nesta noite diga: Senhor, eu não quero só ter aparência de cristão, eu quero que o Senhor arranque tudo de dentro de mim. Esse dia eu estava falando para os irmãos, eu louvo a Deus por algo que acontece na vida da gente. Não sei se você é assim, ou era assim, mas, por exemplo, Gabriel, quando a gente se converte e quer ser obreiro, né, pastor Marinho? A primeira coisa que a gente compra é uma pasta, é ou não é? Vocês compraram pasta também? Aquela pastona para mostrar que é pregador. E eu também comprei uma pasta. E o meu irmão também tinha dele. E eu já queria pregar, ser pregador. E um dia, a minha casa era aqui, a do meu irmão era aqui, no meio do caminho a igreja era aqui. Então para mim ir para a igreja, eu sempre passava na casa do meu irmão para nós descer junto. Ele era o dirigente da igreja, e eu sempre passava para descer junto com ele. O pastor Marinho conheceu o meu irmão, é bem diferente de mim, né? Não é só na cor, no jeito também. Pensa num homem tranquilo, calmo. E eu cheguei na casa do meu irmão, conversamos, trocamos um papo. Daí, quando estava dando horário para o culto, ele disse: eu tenho que buscar lá o irmão lá no ponto de ônibus, o pregador da noite, eu tenho que buscar ele lá. Só que aquele tempo era de prova, não tinha carro. Meu irmão estava de bicicleta. E meu irmão, naquela época, ele não tinha filho ainda, mas tinha um menino que eles cuidavam, eles criaram. Um rapaz lá, um rapaz pagava para ele, porque o rapaz teve um caso com a moça, nasceu o menino e a moça abandonou, então ele era sozinho e pagava para o meu irmão, que a minha cunhada, cuidar. O nome do menino era Lucas. Então agora meu irmão está indo para a igreja, ele está com a bicicleta dele, com o Lucas no colo, e com a pasta na outra mão. Imagina a dificuldade. Ainda tinha que ir lá no ponto, irmão Gabriel, buscar o pregador. E eu sozinho, tranquilo, só com a pasta minha. Daí meu irmão olhou para mim e disse: já que você está indo direto para a igreja, você podia levar minha pasta, né? Eu olhei para ele e disse: você quer comprar pasta para os outros levar? Se vire. E saí belo e famoso, faceiro com a minha pasta, e eu olhei ele subindo a ruazinha com a bicicleta aqui, quase caindo, com o menino no colo, a pasta aqui, a bicicleta aqui, que dificuldade, e eu indo só com a minha pasta, mas aquela foi a viagem mais longa da minha vida. Eu comecei a chorar, eu disse: mas que tipo de crente que eu sou? Como que Deus pode usar alguém tão ignorante como eu? Não tive coragem de levar a pasta dele, olha o sofrimento dele, e ele não falou nada. Não, ele simplesmente agachou, pegou aquela pasta, o menino, a bicicleta, e foi buscar o pregador. Eu fui chorando pelo caminho da igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu dobrei o joelho e disse: Deus, se o Senhor não me limpar, se o Senhor não transformar este egoísmo da minha alma, eu jamais poderei te servir. Tem horas que você precisa dizer: Deus, arranca tudo que não te agrada, faz uma limpeza por completo na minha vida. Às vezes o egoísmo. Quer ver outra situação? Jesus pega, coloca os 12 assentados, capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, pega uma bacia d'água, uma toalha, e começa a lavar o pé, até do Iscariotes, e lava de um, e lava de outro, e lava de outro. E ninguém falou nada.
Quando chegou no pé do tal do Pedro, ele quis dar uma de bom. Não, senhor, lavar o meu pé não, jamais. Da onde o senhor lavar o meu pé? Jamais. Não, senhor, eu não sou digno. Cheio de falsa modéstia. Era o vaso cheio. O senhor te não dá para encher, está cheio. Aí Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Agora ele pensou que era o tanto. Então faz o seguinte: então não lava só o pé, lava a cabeça, lava o corpo. Jesus disse: não, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado. Ele nunca acertava. Por quê? Porque o seu egoísmo era mais forte, era maior. E tem gente que é assim: porque se não for eu, se não for você, tem outro. E se não for eu, se não for você, Deus levanta outro. Ninguém aqui é especial, todos somos servos e Ele é Senhor. Às vezes rotulamos é porque eu. E Pedro era esse homem que tinha vontade, como eu e você tinha, mas infelizmente o egoísmo falava mais alto na vida dele, por causa de algumas revelações. E tem coisas que, se nós não se cuidar, Deus começa a dar e nós achamos que somos poderosos. Porque eu canto mais, porque eu prego mais, porque eu leio mais, porque eu falo mais, porque o meu jeito. Ninguém aqui é ninguém. Grande aqui é Deus. Tudo que eu tenho é emprestado. Toda a ferramenta que você tem emprestado. Lembra do menino que perdeu o machado lá, o ferro do machado lá? Eliseu, ai de mim, era emprestado. Tudo que você tem é emprestado. Nada é teu, nada é meu. É tudo para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. E Pedro se achava maior, porque eu sou a bola cheia, porque eu sou isso, porque daí de repente Jesus que começa a falar, e vocês querem ir para onde? Ele toma a palavra de novo: eu sou o cara, eu sei. Ele olha para Jesus, olha para os outros e diz: ei Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eram lampejos do Espírito Santo, mas o Senhor não quer lampejos para a tua vida. O Senhor não quer uma vida de lampejos, Ele quer uma vida de constância, uma vida cheia dia após dia, dia após dia. Ele não quer lampejo. Lampejo é quando o vaso já está cheio, então pinga só um pouco e já acaba. Não, Ele quer arrancar tudo de nós de dentro, para fazer de nós um novo homem, para a glória de Deus. Então Jesus agora ele começa aos poucos, porque Jesus, por exemplo, André, ele não tem pressa. Assim como o diabo não tem pressa, Jesus também não tem pressa. Esse dia eu estava até falando com os irmãos na escola bíblica, lá em IBESP, na lição sobre Paulo, né? Nós achamos que Paulo, né, pastor Marinho, se converteu hoje, amanhã ele estava viajando para lá e para cá. Demorou 14 anos, se não estou equivocado. Foi 14 anos pelejando para depois de 14 anos é que ele está lá na igreja em Antioquia. O Espírito de Deus toma os crentes lá e diz o Espírito: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Não é assim não, a obra de Deus é lenta, mas é progressiva. Paulo falou aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoará até aquele grande dia. Todo dia é constante, Deus ia arrancando, vai esvaziando, para depois poder encher. Não é assim da noite para o dia. E eu vi um certo pregador, achei interessante, quando o Pedro lá no Getsemane, quando chegaram a prender Jesus, Pedro já sacou da espada. E até hoje eu não sei, eu vou perguntar para ele depois, se o camarada era bom de esquivo, ele era ruim de pontaria. Porque ele queria arrancar o pescoço do camarada e conseguia arrancar só a orelha direita.
Não sei se o camarada se esquivou rápido, o Pedro era ruim para danar, mas enfim, ele pegou a espada e pá, Jesus disse: Pedro, guarda essa espada, Pedro, não é assim que faz a minha obra, Pedro, você está cheio de grandeza, não é assim não, Pedro, guarda isso. E daí eu vi um certo pregador dizendo: por que Jesus não disse, Pedro, para de andar armado? Imagine, eu me converto 3 anos e meio andando com 38, uma pistola, sei lá o que, na cinta, uma faca, um punhal, alguma coisa. Não, isso não é coisa de crente. Por que Jesus não disse: Pedro, arranca essa espada da cintura? Porque Jesus sabia que não adiantava tirar da cintura, tinha que tirar do coração. Tem coisas que não adianta o pastor tentar tirar de você na marra, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Não, é o Espírito de Deus que vai entrando, ele vai arrancando a ira, a contenda, a maledicência. Me disse, um dia eu falei para o irmão, ele era muito bravo, disse: irmão, esta é a minha natureza. Opa, que nada a tua natureza. A Bíblia diz que o velho homem, eis que Deus se fez nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E natureza o quê? A tua natureza tinha que ficar lá na água do batismo. Eu sou bravo. Eu lembro do episódio de um cidadão, ele era crente, mas o bicho era bravo. E ele fez um negócio com um cidadão, que esse cidadão, ele tinha uma serraria. Ele vendia madeiras, serraria, porta, caixilho e tal. E o camarada não pagava um dinheiro para ele. E ele foi lá cobrar. E daí sim, com uma mesa do camarada, uma escrivaninha, e tinha as amostras de madeira, os pedacinhos assim, para vender as amostras. E ele começou ali, cobrar, o camarada enrolando ele. De repente ele pegou um pedaço da ripa assim, pá, eu sou crente, mas essa ripa não é. E daí se acertaram, ele foi embora. Um dia ele está indo para a igreja, os crentes da vila souberam do episódio. Disse: ei, fulano, quando é que a ripa vai se batizar? Porque você é crente, mas a ripa não é. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas não levo desaforo. Eu sou crente, mas daqui o negócio é diferente. Não, eu sou crente em todo o meu corpo. Paulo disse: se alguém quiser me achar, eu estou crucificado com Cristo, nas quais o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Agora eu sou nova criatura, eu vivo em Cristo Jesus. Nesta noite, se há algum resquício ainda do velho homem dentro de mim, de você, diga: Senhor, arranca, vira esse vaso de ponta cabeça, arranca tudo que não presta, para depois começar a lavagem, para me encher do Espírito Santo. E Pedro, sempre com essa, achando que podia. Pedro é a figura minha, é a figura tua, é alguém que tentando acertar erra, é normal. Quantas vezes você vai tentar acertar e erra? Isso é normal, faz parte da nossa vida. Mas Pedro precisava se esvaziar, limpar. E com o que se limpa alguma coisa? Com o que se limpa a louça na tua casa? Passa um pano? Não. Com o que se limpa a roupa? Bate ela na madeira assim? Não. Tudo se limpa com água. Tudo se limpa com água. Primeiro tem que esvaziar, depois limpar, lavar. E Jesus disse que esta palavra, ela nos lava, ela nos purifica, ela nos regenera. O Senhor primeiro, Ele tem que arrancar todas as mazelas, todo aquilo que vem do mundo impregnado em nós. Ele arranca tudo, daí Ele joga água, Ele joga, como eu falei, a pedrinha, a areinha, chacoalha, para tirar todo o resquício, e vai enxaguando, até se tornar límpido por dentro e por fora. E
nesta noite o Senhor continue aquilo que Ele começou na minha vida, na tua vida, limpando-nos por dentro e por fora. Não adianta estar bonitinho por fora, não adianta estar bonitinha por fora, mas podre por dentro. E nesta noite o Senhor nos lave por dentro e por fora. O que tiver dentro, reflita fora, e o que tiver fora, reflita dentro. E Jesus ensinou uma verdade sobre isso. Quando os seus discípulos foram comer algumas espigas, os fariseus olharam e disseram: mas mestre, esses seus moços aí comem sem lavar as mãos. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque de dentro procedem os maus pensamentos, as invejas, as ignorâncias, e tudo vem de dentro, procede do coração, e o Senhor precisa limpar. Como eu falei para você, aquela noite foi uma noite que Deus pegou eu fui chorando para a igreja. Eu cheguei lá, eu disse: eu não vi a hora de chegar meu irmão para dar um abraço nele e dizer o quanto eu estava arrependido diante de Deus, não diante dele, diante de Deus, e para provar para você que o poder de Deus limpa, eu vou dizer para você bem baixinho para ninguém escutar, mas antes a minha mãe dizia para mim, até esses tempos ela dizia que se eu não fosse crente, ela não queria ser minha vizinha, se eu não fosse crente ela não queria morar do lado de mim. Será que eu era boa coisa para a própria mãe dizer que se eu não fosse crente ela não queria ser vizinho? Não prestava, como você também não prestava. Ainda não estou perfeito, só estaremos perfeitos no nosso corpo descer a sepultura e fomos transformados, mas temos pedido dia após dia. Vai arrancando todo o resquício, vai arrancando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, vai tirando. E Pedro agora está lá no episódio. O Senhor pega a orelha do camarada, gruda, e eles prendem Jesus e levam Jesus para o Sinédrio para ser julgado. João, como era amigo de Jesus, mas também era amigo de Anás e Caifás, ele conseguiu adentrar o Sinédrio. E de um jeitinho meio brasileiro, ele não conseguiu colocar Pedro lá dentro do Sinédrio, mas ele conseguiu pelo menos pôr Pedro no pátio do Sinédrio. Pedro não conseguiu entrar para dentro, mas ele ficou no pátio. E ainda há quem diga que Pedro é aquele crente que ficou no pátio, não sei o que. Tá bom, tá, eu até aceito, ou vou ser advogado de Pedro agora. Tá bom, Pedro ficou no pátio. Enquanto que eles eram 12. Um foi se enforcou, então eles ficaram em 11. João estava lá dentro do Sinédrio, então tinha 10. Pedro estava no pátio, então depois de Pedro ainda tinha outros 9. Onde estavam os 9? Aonde os 9 estavam? Tinham corrido tudo. Pedro, apesar de estar no pátio, só estava no pátio porque não conseguiu entrar no Sinédrio. Pedro é aquele crente que tem vontade, mas alguma coisa atrapalha. E eu sei que aqui, como eu, tem crente que tem vontade de cada dia melhorar. E nesta noite Deus nos trouxe aqui, nesta segunda-feira, para dizer: eu quero melhorar a tua vida espiritual, eu quero enchê-lo completamente do meu espírito. E agora aconteceu a coisa mais fatídica na vida de Pedro. E tem coisas que precisam acontecer para renascer. É como a borboleta que passa pela metamorfose, prensada no casulo, tem que esforçar aquele casulo para poder levantar voos mais altos. É bonito ver uma borboleta daquelas bem coloridona voando, né, irmão André? Bonito, mas para chegar naquele processo é difícil, e o crente também, para alçar voos maiores, não é fácil, é prova, é luta, é tribulação, é angústia. E está lá então Pedro lá no pátio, lá conversando, e de repente chegou um momento difícil para Pedro. Alguém chegou e disse: rapaz, você não é seguidor do Nazareno? Ele te Deus me livre, nunca vi mais gordo. Não é assim que as pessoas falam? Mas olha, parece que eu vi, você está me estranhando.
E tem um texto que diz ainda que ele praguejou. Vocês já leram? Ele praguejou dizendo que não conhecia Jesus. Não sei nem de quem você está falando. Eu estou aqui só de curioso, nem sei quem é esse homem. Mas a Bíblia diz que quando ele negou a terceira vez, o evangelista Lucas diz que aonde Jesus estava dentro do sinédrio, e lá onde Pedro estava lá no pátio, um conseguia olhar para o outro. E quando Pedro negou a terceira vez, o galo da consciência cantou. Deus queira que nesta noite o galo da minha e da tua consciência cante neste santuário. Ele cante, nos desperte, e nós façamos que nem o filho pródigo. Nós caiamos em si dizendo: eu preciso que Deus faça algo na minha vida. Quando o galo cantou, o olhar de Jesus olhou para Pedro. E sabe aquele olhar que fala mais que palavras? Hoje o olhar do pai e da mãe não tem tanto poder. Mas antigamente o olhar era penetrante, né, pastor Maninho? Teu pai te olhava assim com aquele olhar 43? Fazia bagunça, tinha visitas, estava fazendo bagunça lá e prontando, tal. E o pai antes, a mãe antes dizia: hoje vai vir os parentes do compadre tal. Era 10 crianças daqui, mais 10 de lá, imagina o fervo. Daí o pai dizia: hoje vai vir fulano, não apronta, que depois nós conversamos. Mas criança, a gente apanha, mas não aprende, né? E de repente bagunçando, de repente o pai fazia e dava uma olhada assim, você dizia: tá pronto, estou morto. Depois que a visita for embora, eu estou morto. Eu lembrei de um irmão, um dia eu fui tomar um café na casa deles lá. Daí a irmã serviu o café. Daí disse: ô irmão, o senhor quer leite? Te quero. Daí a irmã, não vou falar o nome, porque fica falta de ética. E disse: ó, pergunta para fulana se ela gosta de leite ou não. E eu disse: a irmã gosta de leite? Deus me livre, não suporto nem olhar. Agora pergunte para ela por que ela não gosta de leite. Eu disse: irmã, por que você não gosta de leite? Eu não vou falar. A mãe disse: eu conto. Um dia ela estava aqui em casa, e nós tínhamos costume de comer farinha de milho com leite. Não sei se alguém já experimentou, é bom. Farinha de milho com leite. E tinha as visitas aqui, tinha as criançadas, tinha os meus aqui, tinha os dos vizinhos. E de repente ela disse: mãe, eu quero farinha com leite. A mãe disse: fulana, não tem farinha com leite. Ela olhou para mim e disse: sua miserável, tem sim, você não quer me dar. Porque não dava, era 1 litro para um monte de criança, não ia ter como. A mãe dela, tipo, passei uma vergonha. Mas eu olhei para ela e disse: depois nós conversamos. A visita foi embora. Ela disse para o irmão dela, para o filho dela, que era irmão da moça lá: vá lá e compre 2 pacotes de leite. E compre 1 quilo de farinha de milho. E naquele dia ela tomou os 2 litros de leite com 1 quilo de farinha. Nunca mais quis saber de farinha nem de milho. O olhar fala mais alto. Queira Deus que hoje, não eu, mas o olhar de Deus olhe para mim, para você, e nós reconheça as nossas mazelas, nossas falhas. Que o olhar de Deus é como Isaías achava que era bom, porque eu sou tal, porque ai de quem, ai de fulano, ai de Betrano, ai de Ceclano. Mas um dia quando ele entrou no templo, já era profeta, mas naquele dia ele entrou no templo e teve algo diferente. Quando ele entrou no templo, ele não viu como estava a coreografia, o uniforme, a roupa. Ou quando ele entra, ele vê um alto e sublime trono, e aquele que está sentado no trono, a glória enchia aquele lugar. E quando ele olha aquela glória, sabe o que ele diz? Ai de fulano, não, ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuro lábio, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Todo-Poderoso. Eira Deus nesta noite, e o céu se abra, e nós tenha a visão da glória de Deus, e reconheça que nós precisamos mudar. O olhar de Jesus, eu já vou encerrar. O olhar de Jesus olhou para Pedro, e o que fez Pedro? Não sou mais crente mesmo, se dane, se ligue, se não estou nem aí. Não. A Bíblia diz que ele saiu chorando amargamente, copiosamente.
E há quem diga que lágrima lava a alma. Você já viu essa expressão? As lágrimas lavaram a alma. Ali o vaso já estava vazio. Deus mostrou para Pedro que ele não era nada. Ele falou que ia não negar e negou para provar que ele não era nada. Deus esvaziou ele, e aquelas lágrimas lavaram a alma de Pedro. Ele saiu chorando. Porque, irmão, você pode até dizer para mim: irmão, pastor, eu estou arrependido. Eu vou acreditar porque você é crente. Eu posso dizer que estou arrependido, mas você vai acreditar porque sou pregador e pastor. Mas quem sabe se eu estou literalmente arrependido é aquele que não olha a aparência, mas sonda o coração. E quando Pedro chorou amargamente, o Jesus entendeu e disse: não, agora sim está limpo, está lavado, é pronto para ser cheio do meu glorioso Espírito Santo. E para Pedro não desfalecer, até, olha a preocupação de Jesus, para ele não desfalecer e não desviar, não fracassar. Na manhã da ressurreição, quando os homens e as mulheres foram lá no sepulcro, encontraram a pedra removida, o corpo, o lugar onde jazera o corpo de Jesus, vazio. Somente os lenços e os lençóis que envolviam o corpo dele. E um anjo que disse: por que vocês procuram vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou. Mas o que me chama a atenção, presbítero Gabriel, é esta palavra do anjo: vai, avisa Pedro e aos demais que eu já ressuscitei. Porque ele não disse avisa eles, porque ele fez questão de frisar avisa Pedro, porque Jesus disse: não, agora ele está arrependido e está preparado para ser cheio do Espírito Santo. E para nós não ficar até 10 horas aqui, porque eu estava contando, fica até as 10, mas você quer ir embora já, né? Porque amanhã vocês vão trabalhar. Pedro agora, Jesus ressuscita, aparece a ele. Irmão, você já fez alguma coisa para alguém assim? Ficou devendo alguma coisa para alguém? Fez alguma coisa que entristeceu alguém? Você tem medo de chegar perto dele? Não é medo, vergonha. Puxa, você olha para ele e lembra do que você falou. Puxa vida, e agora? Assim estava Pedro. Quando Jesus aparecia, dava um monte de tipo de medo. E um dia Pedro, lá no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João, ele estava lá e disse: quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou pescar. O João disse: eu também vou. O André disse: eu também vou. O Tiago disse: eu também. E foram ele mais 7 foram pescar. E estão pescando e não pega nada, e pega aqui, joga ali, tira a rede, arma a rede. De repente, lá na praia, aparece um cidadão: ei, pescaram alguma coisa? Não, não pescamos nada. Então lança a rede para a banda direita. Quando ele falou lança a rede para, aleluia, quando falou lança a rede para a banda direita, João disse: eu conheço essa senha. Pedro é o Nazareno, é Jesus. Sabe o que fez Pedro? Vamos jogar rede, que jogar rede nada, tibum na praia. Eu quero encontrar ele agora, eu quero estar perto dele nesta noite. Se atire e diga: Senhor, eu quero estar na tua presença. Como nós cantamos ontem aquele hino: eu quero estar na tua casa, eu quero sentir o teu poder, eu quero estar diante de ti. Ficam lá, Jesus, irmão, a pior coisa Pedro passou. Ele negou quantas vezes? 3. Jesus chama eles. Quando eles chegam na praia, já tem pão, peixe. Diz: dá mais uns peixes de vocês, assa. Todo mundo come. Depois que a gente come, não dá vontade de dar uma pestanadinha assim, né? Já foram se encostando um para lá, outro para cá, assim. Jesus chega e diz: Pedro, pois não, Senhor, tu me amas? Claro que eu te amo. Passou um minutinho: Pedro, pois não, Senhor, tu me amas? Oh, Senhor, claro que eu te amo. E começou já a coçar o calo. Jesus olha a terceira vez e faz a terceira pergunta. Negou 3, teve que confessar 3.
Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Agora Pedro não responde com a boca, ele fala com o coração. Jesus não quer palavras, ele quer ações, ele quer atitude. Agora Pedro olha e diz: Senhor, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe se eu te amo ou não te amo. Jesus disse: é verdade, me ama, vai e apacenta as minhas ovelhas. Você vai ser o pastor da primeira igreja que eu vou fundar na face da terra. Mas um pastor, irmão, vazio não dá. O vaso estava limpo, estava vazio, estava limpo, estava, mas precisava ter cheio. Jesus não quer você só limpo, Ele não quer você só vazio, Ele quer você limpo, vazio e cheio. E agora estão eles lá no Pentecoste. Vocês conhecem a história, para nós apurar. Quase 120 crentes orando, e de repente o Espírito Santo desce e toma conta daqueles irmão, às vezes um crente está falando em língua estranha, já faz um tendel. Agora imagine 120 crentes unânimes falando em outras línguas. Imagine o estardalhaço que deu naquele cenáculo, a ponto de os homens lá fora escutar de: meu Deus, os crentes beberam tanto que estão de pileque. E quando eles estão falando isso, os crentes estão bêbados, beberam. De repente o Pedro levanta, eu não sei se estava ajoelhado, deitado, de pé, sentado, mas ele levanta, ele começa a marchar para a porta do cenáculo. Onde ele vai indo, alguém diz: pronto, achei uma encrenca, Pedro é brabo, vai chegar e vai meter a boca em todo mundo. Mas Pedro agora não é aquele crente cheio de brabeza, é um crente como o texto que nós lemos: o Espírito Santo apoderará de ti e te transformará em outro homem. Já não era aquele Pedro impetuoso, aquele Pedro entrão, agora era um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai marchando, abre a porta do cenáculo e diz: gente, não é o que vocês estão pensando, não é um povo cheio de vinho, sendo agora não na hora do dia, não 9 horas da manhã, não é um povo bêbado, é um povo que está desfrutando da promessa segundo Deus profetizou para Joel. E nos últimos dias não pingaria de gota, não seria lampejo, mas derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo servo, toda serva, e eles profetizariam. E agora, envolvido pelo Espírito, Pedro prega um sermão, e no único primeiro sermão, terminou o sermão, ele fez o apelo, e naquele dia quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Nós estamos ao contrário. Nós pregamos 3.000 sermão para um se converter. Alguma coisa está faltando. E nesta noite o Senhor fala: enchei-vos do Espírito Santo, como falou para Saul, e o Espírito Santo há de se apoderar de ti e transformará você em outro homem. E quando isto acontecer, tudo que te vier à mão faça, porque Deus é contigo. Agora Pedro, aleluia, ele no capítulo 2, ele prega esse sermão e quase 3.000 almas aceitam Jesus. Lá no capítulo 3, ele está indo para a oração junto com João, e quando ele chega lá na porta formosa, ele encontra aquele aleijado que fazia tempo que estava pedindo esmola ali, e ele chega para Pedro e diz: ei, me dê uma moeda, ei João, me dá uma moeda, ei pastores, me dê uma moeda. Pedro chega e diz para ele: olha para nós, e agora eles olham, ele olha para Pedro e João, e Pedro agora toma, tem que ter, o que tiver a mão faça, porque Deus é contigo. E Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tendo pegado a mão, o camarada saltou e entrou porta dentro do templo, saltando e glorificando o nome do Senhor.
Agora eu vou te mostrar a diferença. Se fosse no outro tempo, Pedro dizia: vocês viram o que aconteceu? Como ele falou lá tu és o filho de Deus. Mas ao contrário, lá fora ele disse: olha para nós. E o paralítico olhou. Agora ele entra saltando e glorificando a Deus. Pedro e João entram atrás também. E quando Pedro e João entram, os olhos estatalam tudo em Pedro e João, porque eles conheciam o paralítico há quanto tempo pedindo esmola. E quando eles estão atônicos olhando para Pedro e João, sabe o que Pedro disse? Gente, não olha para nós não, não olha para nós, não fui eu não, foi o Deus Todo-Poderoso, foi o Deus Todo-Poderoso. O egoísmo foi embora e agora deu lugar à glória de Deus. E nós poderíamos falar, como o pastor pregou essa semana ainda, do episódio de Ananias e Safira. Pedro, cheio do Espírito, olha para Ananias. E quando ele olha, como diz o texto, tudo que tiver a mão faça, porque Deus é contigo. Porque você mentiu para o Espírito Santo, você não mentiu para homem, você não mentiu para mim, Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. Dá uma olhadinha naqueles 3 homens que estão lá na porta. Olhei o que eles vão levar o teu corpo para o cemitério, porque tu vai morrer. Caiu morto. 3 horas depois chega a tal da Safira, não sabendo o que estava acontecendo, aplicou a mesma mentira. E Pedro novamente está vendo aqueles 3 homens na porta. Faz 3 horas que eles levaram o teu marido para o cemitério, e vão levar você também. Por quê? Porque você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Daí por isso que Deus quer fazer de mim, de você, um novo homem, porque a obra dele está precisando de homens e mulheres, e façam e aconteçam na face da terra. Ele está precisando de homens e mulheres para realizar a sua obra. Lembra de Enéas? Ele chega lá, o mesmo Pedro. Agora Deus mudou ele em outro homem. E o Senhor deu carta branca, alvará, deu procuração, pode falar. Ele chega para Enéas, o homem doente, e diz: Enéas, fica tranquilo, Jesus Cristo te dá saúde. Daí uns versículos mais para frente, ele chega lá em casa de uma irmã chamada Tabita, que eles também chamavam de Dorcas. E sabe o que tinha acontecido com a Dorcas? Morreu. E está lá as irmãs chorando, as mágoas. Era costureira, a dona Dorcas. Ai, veja o vestido que a irmã Dorcas fez para nós. Ai, que dó. Ela está morta. Onde está ela? Está lá. Então deixa aqui que eu vou dar uma olhada. Ela chegou lá, Pedro olhou para ela e disse: está morta? Está morta mesmo. Mas não vai ficar assim não. Pedro orou por ela, e a irmã Dorcas voltou cheia de vida para a glória de Deus. Levante em pé.